Bem, pessoal, muito boa tarde. Aqui quem fala é Rafael. Eu sou Customer Success aqui na Venha Pra Nuvem. Comigo está o Douglas Santos. Ele também trabalha aqui na área de Customer Success junto comigo. E hoje nós vamos falar sobre o tema de trabalho pós-pandemia, tá? Aqui é um pouquinho da nossa agenda, tá? Então, aqui a gente vai trabalhando basicamente o assunto de pandemia, barreiras de comunicação, gestão de mudança, e também a produtividade com Microsoft Teams. Inclusive, essa live que a gente está produzindo agora é através do próprio Teams, então a gente vai mostrar um pouquinho desse potencial dentro da ferramenta para o que a gente consegue trabalhar junto com o Teams para poder oferecer o melhor cenário de trabalho remoto para os nossos colaboradores, tá? A gente também vai ver um pouco mais à frente como que a gente consegue impulsionar, aumentar essa produtividade no Teams também, e quais que são os diferenciais, tá? E a gente também vai ver algumas integrações com algumas aplicações que a gente tem dentro do próprio Teams, tanto Microsoft quanto aplicações de terceiros, tá? E a gente também vai fazer uma pequena demo, um hands-on, onde a gente vai conseguir demonstrar um pouquinho desse trabalho colaborativo dentro da ferramenta, e isso é muito importante, tá? Então, passando aqui um pouquinho sobre o ambiente atual que a gente tem encontrado durante esse momento de pandemia, né? Basicamente, as empresas elas tiveram que se adaptar ao novo normal, né? Uma expressão que muitas pessoas usam hoje, e também muitos institutos de pesquisa também usam, né? E dentro desse contexto, a gente conseguiu encontrar empresas onde ainda não havia uma cultura de maturidade em relação a trabalho remoto, muito bem feita, ou até a própria tecnologia também, ela foi meio que pega de surpresa nesse meio tempo, né? Então, aí que fica a pergunta, né? Será que as equipes elas estão aproveitando ao máximo do trabalho remoto, assim como elas trabalham presencialmente dentro do escritório, né? Então, além dessa questão do trabalho, a gente também tem a questão do colaborador em relação à atividade que ele exerce hoje, né? Então, dentro desse contexto de pandemia, né, muitas incertezas e muitas inseguranças também elas surgem, né? Então, a gente encontra, né, algumas pessoas com uma pequena dificuldade de desenvolvimento, né, em relação ao trabalho remoto, tem algumas que têm alguma falta de confiança em relação ao trabalho que exerce por conta da questão do presencial, da pessoa não estar sendo vista ali fisicamente, né? E além também de outras distrações que podem ocorrer também dentro do contexto onde a pessoa está inclusa, né, da própria casa, enfim. E também a comparação em relação ao ambiente de trabalho e até ao suporte que a própria tecnologia consegue fornecer também localmente, que às vezes essa barreira é, de um trabalho mais remoto também pode dificultar um pouco essa questão do atendimento, enfim. Então, normalmente isso vai muito por esse caminho, né? Então, falando aqui um pouquinho da pandemia, né? E essas barreiras de comunicação, basicamente a tecnologia junto com todo o cenário pandêmico, né? Conseguiu juntar recursos, né? E dentro desses recursos a gente conseguiu prover, né, o melhor do que a tecnologia pode fornecer dentro do cenário atual, né? Então, desde o início do ano de 2020 a gente teve esse surto, né, com o coronavírus, e isso foi um fator muito preponderante para que as empresas elas pudessem se desenvolver a ponto de conseguir trazer essa questão do trabalho remoto, trazer essa questão do colaborador estar longe da área física da empresa em si, né? Para que ele pudesse também ter melhores condições de trabalho, né? E isso envolveu tanto a alocação de equipamentos quanto a aquisição de novas tecnologias. Então houve um processo de entendimento, né? E baseado nesse processo de entendimento, né? Houve um processo de mudança, tá? Gerido ou não,
né? E dentro desses processos, as empresas elas precisaram inovar para que elas pudessem continuar sendo competitivas no mercado. Então, com tudo isso, agravou muito mais a questão da cultura organizacional de cada empresa, né? E, além disso, também impulsionou muito as ferramentas de trabalho remoto, né? Então, aqui ficam até algumas dúvidas que surgem muito quando a gente também executa alguns workshops internamente para alguns dos nossos clientes, né? Como que as empresas de diversos setores se portaram à mudança gerada por um ambiente de incerteza, né? Então, é uma mudança, né, que foi impulsionada por uma questão não mapeada, né? Então, ninguém esperava que aquilo fosse acontecer, né? E acabou acontecendo e as empresas tiveram que se adaptar. Algumas se adaptaram no momento em que a pandemia veio, outras não, né? E algumas não sobreviveram, infelizmente, né? Então, também tem a questão do como que a tecnologia ela consegue ajudar, né, todo esse trabalho de comunicação, conectando pessoas ao redor do mundo, né? Então, antes de um período de pandemia, a gente tinha um cenário onde as empresas tinham diversos escritórios espalhados pelo mundo, espalhados pelo país, e as pessoas elas se conectavam de certa forma através de videoconferência, através de um ambiente remoto de VDI, de algum ambiente de trabalho remoto colaborativo, né? Mas aí não tinha tanta necessidade quanto a gente tem hoje. Então, hoje com a questão das pessoas, né, trabalhando de própria casa, isso se agravou um pouco mais, né? E isso também afetou muito o cotidiano de cada um, né? Então, por que mudar? O quanto essa mudança ela afetou o cotidiano, o quão essa mudança ela também afetou o cenário mundial e o mercado que cada empresa está inclusa, né? E isso faz muito a parte da curva de mudança, né? De cada empresa e de cada nicho também de mercado, né? Então, por exemplo, para a tecnologia a gente teve uma mudança positiva, para outros nichos a gente não teve uma mudança tão positiva assim, né? Algumas empresas de ramo financeiro, de manufatura, empresas que trabalham com produtos importados, tiveram mudanças, né, e adaptações dentro dos processos, né? E com isso a gente conseguiu sair do outro lado com um resultado muito melhor, né, em relação ao que a gente tinha enfrentado no início da pandemia, né. Então a gente teve um primeiro choque, né, que foi descobrir que havia uma pandemia, que havia um vírus que atingiu, né, o mundo inteiro, mais de 200 países foram atingidos, né. Então teve todo um cenário, né, nos primeiros meses de adaptação, insegurança, um cenário mais novo, uma questão de incerteza em relação ao posto de trabalho, então tudo isso foi colocado em xeque no início, né? Depois, até na visão, na perspectiva, né, das empresas, né, houve um período de negação, né, então a questão do trabalho remoto, ela não era tão bem trabalhada quanto ela é hoje, né, e hoje foi necessário com que as empresas entendessem esse momento de transição, né, e foi entendido também que a mudança ela é dolorosa, isso vai para toda a história do ser humano, né, então, processos que não tinham tanta maturidade ou até a dificuldade de adaptação de algumas equipes e diferentes culturas e localidades, né, foram mapeadas dentro desse processo. Então, a gente teve uma mudança bem radical em questão da relação do trabalho e do colaborador da empresa dentro desse contexto, né. Também houve um período de angústia, né, que é muito mais voltado para o colaborador, para a pessoa que está trabalhando do outro lado, então, se vai conseguir se manter, se vai ser demitido, como que eu vou conseguir fazer o meu trabalho, tudo isso afeta diretamente na produtividade do colaborador, né, então quando a gente consegue oferecer esse tipo de tecnologia, para o colaborador poder trabalhar da melhor forma possível, de onde ele conseguir, de onde ele estiver, é melhor, até para ele poder performar esse trabalho de forma bem mais fácil, tá. E depois a gente passou por um período de aceitação, tá. Dentro do que eu conheço e do que eu estudo, esse período de aceitação, acredito eu, que a gente vem vivendo nos últimos 4 meses, que é quando a gente já passou por todo o período de tempestade da própria pandemia, né, e a gente já conseguiu
ter um nível aceitável de transição e de maturidade em relação aos processos que a gente executa durante o nosso trabalho, além das soluções de tecnologia também que foram implantadas para que isso pudesse ser possível, tá? Então, houve, né, o entendimento do cenário de pandemia, houve o entendimento pelas empresas do cenário de trabalho remoto, também houve o entendimento da transformação de políticas e processos, né, que era necessário, que talvez não era tão visível, mas agora é por conta do contexto, e também teve o período de confiança, né, então as empresas elas estão começando a alavancar um pouco mais a partir de agora, né, praticamente dos últimos 2 meses para cá, em relação à própria situação dela dentro do mercado, né? Então, a partir desse período de aceitação, tanto dos colaboradores que estavam mudando para um cenário de trabalho remoto, quanto para as empresas que também estavam aceitando essa nova realidade, houve, né, um aprimoramento dos processos, né, e também em relação à maturidade organizacional de uma empresa como um todo, né. Então, quando há esse tipo de mudança, ou quando há esse tipo de aumento de maturidade, a empresa ela consegue performar muito melhor dentro do mercado. Então, aqui ficam algumas questões em relação à própria pandemia ou em própria questão da mudança durante o cenário pandêmico, né? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança para o trabalho remoto e eu deixo a palavra agora com o Douglas, ele vai explicar um pouquinho melhor sobre essa questão. Obrigado, Rafa. Boa tarde aí a todos que estão participando do evento. Bom, o Rafa situou bem a gente, né, em relação a todo esse sistema que nós nos encontramos no momento, né, estando presente nessa pandemia, na situação de trabalho que nós nos encontramos hoje, e a gente tem um grande desejo de continuar performando, né? Continuar seguindo em frente, continuar trabalhando, continuar levando todo nossa produtividade, elevando ela ainda mais. Porém, nessa atual circunstância que a gente se encontra, né, trabalhando de casa, tudo fica muito mais complicado. Né? Para eu conseguir me relacionar com os meus colegas de trabalho, fica mais complicado. Eu não estando mais no mesmo ambiente, eu passo a ter algumas dificuldades com relação a fazer reuniões, troca de informações, né, um local para colaborar, até aquelas dúvidas bem simples, né, que a gente acaba tirando uns com os outros dentro do ambiente de trabalho. Isso tudo fica muito mais complexo de você realizar quando você já não está mais dentro da própria empresa, né? E aí veio essa dificuldade, essa grande demanda, né, por uma medida, uma forma, né, que eu possa continuar fazendo o quê? Trabalhando, continuar mantendo esse meu trabalho, continuar produzindo e levando à frente para que as organizações como um todo, né, consigam manter todo o seu poderio que já adquiriram, né, para que elas continuem no mercado, continuem funcionais e continuem produzindo. Então, aqui a ideia é a gente mostrar para vocês um pouco de como a Microsoft consegue auxiliar nesse contexto, tá? Bom, a ideia aqui é falar um pouco sobre o Microsoft Teams. Tá? A gente tem focado bastante nisso, a Microsoft tem focado bastante também nessa mensagem, né, em querer passar que essa é a aplicação do momento, é o local onde vocês vão poder utilizar e garantir produtividade no seu dia a dia de trabalho. E a gente quer passar um pouquinho disso para vocês, para que entendam, né, o que é o Microsoft Teams e como é que ele vai poder contribuir para que o trabalho de vocês continue sempre ativo, né, que nada disso se perca ou pare. E eu acho que uma das melhores definições que vem sendo passada ao longo de muito tempo é entender primeiramente, né, que o Teams ele é um hub de trabalho, ou seja, ele é um local onde eu vou conseguir, através dele, né, executar todas as minhas tarefas de trabalho. Então, eu não vou precisar utilizar tantos outros aplicativos ou tantos outros recursos, né? Eu posso
tentar convergir tudo que eu tenho para dentro do Teams e ter um único local, e esse local ser o meu ponto de partida, né, de jornada e de término do meu trabalho. Então, o Microsoft Teams hoje, tá, ele se encontra com uma total integração aos recursos da Microsoft, então você vai conseguir utilizar praticamente todos os recursos que complementam o Microsoft 365 por dentro do Microsoft Teams, e integrar esse trabalho junto com outros colaboradores e por aí vai. Aqui eu selecionei alguns recursos simples só para a gente poder falar um pouquinho sobre eles. Um exemplo é o Microsoft Planner, que é uma aplicação que ela já existia antes do Microsoft Teams. Você tem como utilizá-la sem ser por dentro do Microsoft Teams, porém, né, é mais um ponto do Hub que a gente está falando aqui, que o quê? Eu consigo acessar o Planner por dentro do Microsoft Teams, sem precisar, por exemplo, entrar num outro navegador ou ter mais um aplicativo para eu poder fazer essa coordenação. E o Planner nada mais é do que um local onde eu consigo fazer demandas de tarefas. Então, eu consigo trabalhar, né, criar um plano de trabalho dentro do Planner e dentro dele eu posso distribuir, né, várias tarefas entre as pessoas que estão dentro da minha equipe no Microsoft Teams. Dessa forma, eu consigo colaborar, delegar funções, acompanhar o andamento dessas funções. Então, se eu tenho um projeto, por exemplo, eu posso dividir as tarefas desse projeto e colocar todas elas dentro do Planner e fazer um acompanhamento desse projeto. Porque aí eu vou ter vários tipos de marcos, onde eu vou poder conseguir olhar datas, prazos, eu vou ter gráficos, por exemplo, de produtividade para poder visualizar como é que está a produtividade da minha equipe, quem está com mais tarefas, quem está com menos tarefas, e a partir daí tomar outras medidas que rapidamente eu consiga corrigir uma curva, né, de sobrecarga de trabalho, né, e com isso eu garanto que a minha equipe está sempre produtiva, né, e a ferramenta, por ela ter uma alta capacidade de garantir colaboração, eu estou sempre em contato com todos os meus colaboradores e com isso eu mantenho sempre a minha produtividade. Um outro ponto também é o Power BI, que é uma ferramenta para fazer a utilização de extensos relatórios nos quais eu vou conseguir ter insights sobre diversos tipos de marcadores evolutivos da minha empresa. Então, eu poderia, por exemplo, criar, né, no Power BI vários tipos de indicadores baseados em uma database de informações e, com base nesses indicadores, tomar algumas decisões, né, que podem ser aí cruciais para a minha organização. Bom, utilizar o Power BI é uma ferramenta bem simples, né, porém ela é muito poderosa. E com ela é possível criar e otimizar relatórios que podem ser facilmente distribuídos e acessados pela empresa como um todo, né? E aí, quando eu digo distribuídos, eu não quero dizer, por exemplo, o envio deles por e-mail, mas sim distribuídos numa mecânica de que eu tenho um local onde eles já podem ser acessados, que já estão disponíveis a todos, e a atualização sendo em tempo real, enfim, você tem todas essas informações à sua disposição em um único local de trabalho, que é a mensagem que a gente está tentando passar aqui. Então, se eu tenho indicadores, por exemplo, de relatórios que eu preciso fazer semanais para fazer a apresentação, sejam diários, enfim, para apresentar status e indicadores de determinados projetos, enfim, do que eu precisar, eu tenho essa ferramenta justamente para garantir que o meu trabalho vai continuar produtivo, vai estar disponível para todo mundo e se eu consolidar isso com uma reunião online, por exemplo, eu posso facilmente apresentar isso para todo mundo e garantir, né, diminuir aquela necessidade de estar presente no mesmo local que outras pessoas para executar ou para mover. Enfim, a ideia é que a gente consiga sempre manter a produtividade independente do meu local de trabalho em si, né? Então, essa mudança, né, essa convergência da forma como trabalhávamos antes para a forma como estamos sendo forçados a trabalhar agora, e provavelmente é uma forma nova que muitas organizações já estão pensando hoje em manter, né? Talvez não todo
o esquema que está sendo utilizado hoje, mas grande parte dele, com certeza, acabou trazendo algumas percepções para as organizações com relação a perguntas que antes não tinham como gerar métricas palpáveis, como, por exemplo, será que eu consigo garantir a produtividade dos meus funcionários, mesmo que eles não estejam dentro da minha empresa? Será que o trabalho remoto funciona? Porque, assim, eu vou falar particularmente, já ouvi de muitos clientes a frase: trabalho remoto não funciona, trabalho remoto não existe, isso não tem como dar certo. Porém, nós vemos a cada dia que as empresas estão se adaptando e trabalhando remoto, elas continuam evoluindo, continuam produzindo e, em alguns casos, você acaba aumentando ainda mais a eficiência e eficácia de alguns colaboradores por eles terem essa possibilidade, tá? Então, o Power BI ele ajuda nesses pontos que a gente escreveu. E por último aqui, que eu queria destacar é a parte de chat, de equipes, né? O Microsoft Teams ele é composto basicamente pelos recursos de equipe e dos chats, né? O chat é o padrão, né, de conversa, no qual eu consigo trocar informações com um ou vários colaboradores, assim como as equipes são os locais onde eu consigo acessar esses recursos. Recursos como Planner, como Power BI, gerenciamento de arquivos, inclusive. Então, se eu tenho arquivos que eu preciso colaborar e trocar com a minha equipe, eu não preciso ficar enviando esses documentos por e-mail e, a partir daí, ficar gerando várias cópias do mesmo arquivo, né? Eu posso simplesmente utilizar o recurso de equipes e, de forma bem ordenada e organizada, gerenciar esses arquivos que podem ser colaborados por toda a minha equipe ao mesmo tempo, né? A gente vai mostrar isso na demo, como é que funciona. Então, isso garante bastante produtividade. Aqui no próximo slide, a gente está trazendo para demonstrar uma pesquisa que foi realizada, e essa pesquisa se baseia em mostrar como as equipes, né, não se encontram tão produtivas assim, mas isso tem um porquê, tem um motivo, né? Nas empresas de melhor desempenho do mundo, 70% dos funcionários estão engajados, né? Engajados em querer trabalhar, em querer continuar produzindo e movendo. Porém, eles não estão tão satisfeitos assim com a forma como isso tudo está funcionando, porque você tem dificuldades, né? A gente sabe, a gente tem visto que existem muitas dificuldades em relação ao trabalho remoto, porque não temos uma infraestrutura tão boa, né? A maior parte das aplicações de mercado não estavam preparadas para isso, não estavam preparadas para esse aumento gigantesco na utilização de ferramentas de colaboração, de videoconferência, de colaboração de arquivos. Então, elas não estavam tão preparadas para esse boom que aconteceu, né? E a gente tem ferramentas hoje no mercado, como o Microsoft Teams, que é o que a gente está mostrando aqui, que consegue apoiar, né, e tornar as improdutividades em produtividade, porque você tem demandas que necessitam de atenção, como, por exemplo, bom, se eu não estou mais dentro da minha empresa e eu preciso trabalhar com uma equipe, eu colaboro com essa equipe diariamente, trocando informações, fazendo reuniões, né? Imaginem uma equipe, por exemplo, de marketing, que precisa ter várias reuniões para conseguir definir campanhas e tudo mais. Então, assim, todo mundo tem que colaborar. As reuniões acabam acontecendo com uma certa frequência quando a gente está em uma forma presencial, que quando foram para o meio de trabalho remoto, não estavam mais conseguindo manter essa mesma produtividade. Justamente porque as tarefas diárias que essas equipes têm, em muitos dos casos, exigem que elas estejam em constante contato com a equipe de trabalho, né? E consigam não só acompanhar, como dar pequenas modificações em tempo real daquela determinada atividade que fazem toda a diferença para o andamento. Então, com isso, os recursos que a gente tem hoje, né, recursos que nós vimos aí, com certeza você já
já se depararam com algum ou já utilizaram algum, que são recursos que as empresas acabaram utilizando, que eram de ferramentas grátis e tudo mais, não conseguiam aceitar essa demanda e trazer algo de produtivo, né, com inovação ou com simplicidade. E o Microsoft Teams consegue fazer isso. Você consegue rapidamente, dentro de uma equipe do Microsoft Teams, ter um chat já com aquela sua empresa, com aquele seu colaborador. Então você tem você pode criar uma equipe, por exemplo, que represente um departamento e dentro dessa equipe você manter uma conversa em tempo real com todos daquele departamento, né, onde fica já com um histórico, tudo salvo, onde eu consigo focar nas mensagens que são as mais importantes. E se eu precisar fazer uma reunião naquele momento, eu também consigo fazer com todo mundo que está disponível ali. Enfim, eu consigo fazer briefings. Então, com essa versatilidade da ferramenta, eu garanto uma experiência quase que 100% presencial. Então, eu consigo dar produtividade no momento que a produtividade é necessária, né? Eu consigo aproximar as equipes no momento que é necessário que elas se aproximem. E, de novo, mantendo o espaço para que todas elas trabalhem e consigam se focar no que elas estão desenvolvendo, né? Para que elas consigam continuar com a produtividade. Rafa tinha um comentário para fazer? Exatamente, né, Douglas? Você até tocou no quesito de infraestrutura, né? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem que pensar em link, tem que pensar em servidores, tem que pensar em alocação de recurso, e aqui a gente está falando de uma única ferramenta que a gente simplesmente instala na estação de trabalho do colaborador, ou o colaborador, caso ele não tenha uma máquina corporativa, né, disponível na casa dele, ele vai acessar pelo próprio computador, ele consegue acessar isso pelo próprio web browser e consegue ter a maioria desses recursos, né, se não quase todos, do Teams direto pelo navegador, né, e tudo isso a partir de um ponto único, onde você consegue integrar todas essas soluções, e além de integrar as soluções, você também tem uma questão de segurança aí por trás, que também é um logo único. Então, até dentro do próprio cenário de home office, de pandemia, né, a gente também teve muitos incidentes de segurança, né? Isso também é um dos exemplos que a gente pode citar em relação a essa transição para o trabalho remoto. Muito bem mencionado, realmente. A gente consegue ter essa versatilidade com a ferramenta. Eu posso usar o Microsoft Teams, como você comentou, diretamente instalado na minha máquina, por um navegador, pelo meu celular, e garantir que eu estou sempre conectado, estou sempre trabalhando. Então, se por algum motivo, e isso é um motivo que muita gente aí deve ter presenciado durante esse trabalho remoto que estamos vivenciando agora, que é simplesmente a minha internet parar de funcionar. Então, eu posso pegar o 4G do meu celular, claro que eu não vou conseguir trabalhar com a mesma eficiência, né, que eu estava trabalhando no meu computador, mas se eu precisar, por exemplo, de uma reunião, eu consigo continuar acompanhando aquela reunião pelo meu 4G sem nenhuma dificuldade, né? Então, assim, eu tenho versatilidade para conseguir, de diferentes formas, acessar a ferramenta e continuar trabalhando. Tá? Então, isso é uma vantagem muito grande da ferramenta. E aí a gente muda para, né, como aumentar a produtividade utilizando o Microsoft Teams. Então eu já entendi que o meu cenário mudou, eu já entendi que a minha realidade ela se encontra de uma forma diferente, né? Eu não tenho mais aquela rotina diária de ter que ir todo dia para o meu escritório, sentar na minha mesa e trabalhar. Não, agora eu preciso sentar em casa, né, perante uma imensidão de coisas que acontecem dentro da casa de todo mundo, né, criança, cachorro, papagaio, enfim, várias coisas que acabam impedindo um pouco a minha produtividade de se evoluir e junto a isso tudo, eu ainda tenho o quê? Ferramentas que não me atendem. Eu tenho que acessar uma VPN, e dentro daquela VPN eu tenho várias aplicações diferentes que eu tenho que ficar utilizando, ou então, por algum motivo, deu um problema lá na minha VPN, eu não estou conseguindo acessar, e aí, enfim, a internet não é boa o suficiente. Então, você tem várias coisas que não agregam valor, né, não agregam mais a sua produtividade normal. E acaba caindo, né? Você acaba diminuindo essa produtividade. A ideia com o Microsoft Teams é justamente porque você tem um único local, um único ambiente, né, um único hub de trabalho,
ele garante a você uma alta eficiência na execução do seu próprio trabalho. Então, nós estamos falando de uma aplicação que ela emula várias outras aplicações dentro delas. Né? Então, por exemplo, não quer dizer que eu estou instalando o Microsoft Teams, estou instalando várias aplicações dentro da minha máquina. Não. Ela, na verdade, está fazendo com que você se conecte a essas aplicações por um único local, por uma única porta de entrada. E através dela você consegue sim executar um trabalho cada vez melhor. Então não preciso me preocupar, por exemplo, em atualizar vários tipos de aplicações diferentes para utilizar. Não, eu estou com o Microsoft Teams, eu estou conseguindo trabalhar. Eu tenho ele aqui, tudo que eu preciso de trabalho já está dentro dele, já está pré-configurado. Né? E falando um pouquinho a nível de organização, né? A minha organização, ela quer que eu tenha um local para trabalhar onde tudo que eu precise esteja ao meu alcance. Dentro do Microsoft Teams você consegue fazer isso. Né? A divisão básica do Microsoft Teams, ela é em canais, ela é em equipes, como a gente conversou, ela é no chat. Então, se eu tenho uma equipe, né, vamos supor, eu criei uma equipe para TI. Então, dentro da minha equipe de TI, a primeira coisa que eu vou ter lá dentro são o quê? Os meus colaboradores, né, os meus funcionários. Então, todo mundo que eu tenho da área de TI vai estar lá dentro. Então, se eu vou numa guia de arquivos, por exemplo, onde eu vou conseguir visualizar todos os meus arquivos de TI, eu garanto que esses arquivos, primeiramente, já são acessados por todo mundo do meu departamento. Se alguém entrar amanhã ou depois, eu só preciso dar permissão para ele, né, incluir ele dentro dessa equipe. Automaticamente ele vai ter acesso a todo o histórico que foi conversado daquela equipe, ele vai ter acesso a todas as aplicações que estão configuradas lá dentro, ele vai ter acesso a todos os arquivos que já estão disponíveis dentro daquela equipe. Então eu garanto mais produtividade, né, para conseguir colaborar com novas pessoas, e da mesma forma que pessoas que também estão mudando de departamento, enfim, é muito mais fácil de eu gerenciar isso tudo. Então, eu tenho formas de garantir uma organização em cada uma das equipes que eu criar. E essas equipes, é claro, vão ser os locais onde a gente vai poder fazer trocas, né, e garantir que o processo está andando da forma como deveria. Um outro ponto que eu tenho, que de novo, esse vai ser o da demo, é eu fazer colaboração de arquivos. A gente vai ver na prática como que mais de uma pessoa pode utilizar o mesmo documento e o que eu ganho com isso. Né? Um outro ponto legal também é poder fazer essa organização baseada nas equipes, né? Organizar os meus times, departamentos e dividir, subdividir em canais. Então eu posso, por exemplo, criar um local, se eu não quero dividir por departamento, eu posso, por exemplo, dividir por projetos. E a partir daí eu tenho um local onde tudo referente a um determinado projeto está armazenado, tem acesso daquelas pessoas apenas, e elas vão conseguir colaborar. E aí eu agrego dentro daquela equipe vários recursos que a gente tem dentro do Microsoft Teams. E são recursos que eles não são únicos da Microsoft. A Microsoft ela tem um trabalho constante em garantir que várias aplicações de terceiros também se comuniquem com o Microsoft Teams, justamente para que você consiga ter esse hub de trabalho ao seu alcance. Alô? Oi, pessoal. Acho que eu dei uma caída aqui. Tranquilo. Bom, vamos para o próximo slide. Beleza. Bom, aqui a gente está falando de eventos online com gravação em tempo real, né? Agora a gente está fazendo um evento online, é um evento ao vivo, né? Da mesma forma como eu estou mostrando aqui no exemplo. E esse evento, ele pode ser de diversas formas, né? Como eu já comentei, nós podemos fazer uma reunião, essa reunião ela pode ser rápida, né, com os membros da minha equipe, onde eu posso reunir todo mundo de forma bem rápida e manter a minha produtividade de trabalho, e depois todo mundo volta para o que estava fazendo, ou eu posso agendar eventos, como é o caso desse evento ao vivo. Nessa modalidade, eu garanto o quê? Eu posso condicionar uma apresentação e fazer com que eu consiga rapidamente alcançar várias pessoas dentro da minha organização e fora também. Então, se
eu sou, por exemplo, um CEO e quero mandar uma mensagem para todo mundo da minha equipe, né, da minha organização, para incentivar o trabalho, ou enfim, eu tenho uma campanha para divulgar, uma campanha interna dentro da organização também, eu posso utilizar esse recurso para me comunicar rapidamente com todos os colaboradores, independente do horário que eu resolver fazer, porque isso vai ficar gravado. E depois eu pego essa gravação, o link da gravação, que também já está hospedado diretamente na nuvem, e compartilho para a empresa como um todo. Por quê? Nós sabemos que tem pessoas que não vão estar disponíveis naquele momento, mas elas não precisam perder o conteúdo que é passado, não precisam perder aquela informação, elas podem assistir isso depois, né? Se é um evento que não tem aquela necessidade imperativa de que toda a organização participe naquele momento, bom, então eu vou contar com a gravação e depois as pessoas que não puderam participar, elas vão conseguir assistir, vão conseguir visualizar, mesmo que elas cheguem depois, elas podem retornar à gravação, por exemplo, que está sendo exibida ao vivo, para um ponto mais atrasado e acompanhar de novo, né, do ponto que ela realmente parou. Então, são recursos que garantem muito, né, a minha produtividade como um todo, garantem que a mensagem está sendo passada, a mensagem não é perdida, e ela pode se manter sempre ali para todo mundo que precisa daquela informação. Então, eu tenho uma forma ainda de fazer o quê? Engajar mais com todo mundo da minha organização. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma campanha, apresentar algo ou uma novidade para todo mundo da minha organização e no final mando uma pesquisa para todos. Essa pesquisa já vai para dentro do Teams, o pessoal responde e eu já consigo ver dentro da pesquisa como que está sendo o andamento, como é que foi a aceitação, enfim. São recursos que eu consigo agregar em um único local. Eu acho que pensar no Teams como um hub de trabalho é pensar no Teams como um local onde eu tenho todos os recursos da Microsoft consolidados, que se comunicam, né, em um único local. Então, eu estou falando aí desde o Planner, que a gente comentou lá atrás, quanto do que a gente falou agora sobre mandar formulários com forms para que as pessoas respondam, deem suas opiniões, e eu consigo integrar tudo isso em um único local. Então, isso, toda essa integração de recursos da Microsoft garante que a gente tenha bastante produtividade no nosso dia a dia, tá? Então, para dentro do Microsoft Teams, a ideia que a gente tem é entender que eu tenho várias aplicações, posso utilizar todas elas de um único local e isso vai me garantir muito mais produtividade. Então, eu consigo me comunicar com os meus colaboradores, eu consigo interagir com eles em diferentes tipos de aplicações, pelo chat, enfim, por reuniões, e garantir que o trabalho continua, o trabalho está sempre evoluindo, está sempre evolutivo. E a cada vez, né, a cada mais tempo que passa, a Microsoft lança ainda mais modificações em cima do Microsoft Teams. Nós tivemos algumas modificações que ocorreram aí nos últimos 2 meses e já estão em vigor agora para todo mundo. Para quem já utiliza o Microsoft Teams, por exemplo, a parte de reuniões ela já está saindo de dentro do Microsoft Teams, né, ela abre numa nova janela, então você continua trabalhando enquanto você está fazendo uma reunião, ou continua utilizando algum outro recurso que você precise e ele não impede mais você de utilizar, enfim, tudo vai se adequando e está sempre sendo feito para melhorar. Bom, essa era a ideia até aqui. Rafa vai seguir agora com a parte de integração de aplicações. Exatamente, né? E o incrível, né, Douglas, é que isso vai totalmente de acordo com o que a gente comentou lá no início sobre a mudança, né? Então, com todas essas formas que a gente tem por dentro da própria plataforma, né, da ferramenta, né, o ferramental que ela pode oferecer, essa conexão entre as equipes e entre as pessoas, ela fica de uma forma muito mais fácil, né? E com isso a empresa ganha muito, né, em produtividade. Exatamente. Aí falando um pouquinho sobre integração com aplicações, né?
além de todos os recursos que a gente já tem, né, por padrão dentro do Teams, tanto de videoconferência, quanto de chat, quanto ligações que a gente pode fazer, a coautoria dos arquivos, né, de dentro da suíte do Office, por exemplo, a gente também tem algumas integrações muito legais em relação a aplicações até de própria nuvem, né, como, por exemplo, aqui no próprio slide que eu estou trazendo, a gente tem ali o Jira Cloud, tem o Trello, tem Flow, tem, enfim, uma infinidade de aplicações que estão dentro da própria guia do próprio Teams, né? E também é possível com que a organização, a empresa, ela desenvolva o próprio aplicativo, né, internamente. Então, se for o caso de ter esse aplicativo, né, desenvolvido, ela também consegue integrar isso aqui dentro, também com todo esse potencial dessas aplicações integráveis, né? E além também de conseguir colocar até bots, por exemplo, de autoatendimento por dentro do próprio Teams, né? Então a gente tem todo esse ambiente de colaboração em relação a aplicações, isso tudo dentro da própria ferramenta, né? Então, com tudo que a gente consegue implantar e consegue colocar aqui dentro, né? Fica muito interessante nessa questão do uso da aplicação no dia a dia como uma aplicação principal, né? Dentro do contexto de trabalho, né? Inclusive isso é muito do nosso cotidiano, né? Hoje aqui dentro da própria Vinha para a Nuvem é a aplicação mais usada por todos nós, inclusive dentro de equipe, colaborando com documentos e com as diversas integrações que a gente consegue fazer também com as outras plataformas de aplicações da própria Microsoft, como o OneDrive, por exemplo, né? Então a gente tem um time lá dentro, né? E a gente vai lá, clica para poder sincronizar um arquivo, clica para poder sincronizar uma pasta, a gente tem isso dentro do nosso Windows Explorer, assim como a gente também pode ter aplicações como um Forms, por exemplo, dentro de um time, né? Isso pode virar uma guia, ou até um planner, como o Douglas tinha citado antes, né? E aquele plano ali, ele fica vinculado àquela equipe e você consegue fazer delegação para todo mundo que está ali dentro. E isso você também tem integrado ali por trás um grupo do Office, onde você só permissiona em um único ponto, né? Então, todas essas aplicações integráveis dentro das equipes, né? Elas são bem importantes para essa questão de produtividade. Bem, a gente conseguiu falar um pouquinho sobre a questão da mudança, né? Conseguiu falar um pouquinho sobre o que a aplicação, né? O que o Teams consegue entregar. E agora a gente vai passar por uma pequena demonstração da própria ferramenta, né? Dentro de um ambiente que a gente tem aqui. E com isso, a gente vai conseguir trazer a questão da colaboração aqui em tempo real, né? Então aqui eu tenho Teams, né? Esse ambiente aqui ele é um ambiente de teste, né? O Douglas ele já está até incluso aqui. Então aqui, como vocês podem ver, né? A gente está aqui na área de equipes, a gente tem uma equipe aqui, tem um canal geral, né? As pessoas estão inclusas aqui dentro, né? E aqui eu tenho até o Douglas, tá? Então vou mencionar aqui o Douglas. Posso mencionar ele, enviar para ele qualquer documento, qualquer arquivo aqui através do próprio chat, tá? E aqui a gente também tem a área de arquivos, né? Perdi aqui a conexão, só um segundinho. Só um segundinho, a gente já está voltando. Aqui é tudo ao vivo. Tudo na hora. Acho que a gente já conseguiu voltar. Pronto. Então aqui a gente consegue fazer toda a menção, né, de comentários. Agora o Douglas até comentou aqui, a gente pode responder. Então aqui a gente está simulando, né, uma conversa normal de trabalho, em que, por exemplo, eu vou mencionar o Douglas, né, mencionei a ele e perguntei se ele tinha visto o checklist, né,
E aqui eu consigo compartilhar o checklist diretamente pelo próprio chat, tá? E ele está dentro desse time aqui, né? O Douglas ele vai fazer a abertura desse checklist. Eu vim aqui na parte de documentos, né? E aqui eu vou abrir diretamente pelo próprio Teams o documento para poder fazer a edição dele em tempo real dentro da própria ferramenta, tá? Então, nota aqui que eu consegui abrir, né, com praticamente todos os recursos do próprio Word, né? E aqui eu já vejo até que o Douglas já está logado, olha. O Douglas já está aqui com o documento em aberto, né? E aqui, olha, eu já consigo começar a trabalhar. Por exemplo, aqui eu coloquei só como exemplo o endereço da VM para a nuvem, enquanto o Douglas está aqui ó, na outra linha fazendo a edição dele, né? E a gente consegue fazer isso tudo em tempo real, né? Aqui eu abri como exemplo pelo próprio Teams, eu também tenho outras opções, né? Então, por exemplo, ali eu fechei o arquivo, eu vim aqui nos 3 pontinhos, vim abrir, eu posso abrir ele tanto pelo Teams quanto pelo meu navegador. Então, isso aqui é para a gente só para poder demonstrar para vocês que o colaborador ele consegue trabalhar de qualquer lugar, tá? Não necessariamente precisa ser através somente do computador dele. Então, se você tiver o Word e o Teams no seu celular, você também consegue fazer esse trabalho colaborativo também, né? Então, aqui eu abri direto no meu navegador e o Douglas ele continua editando aqui embaixo, né? Eu posso editar outras localidades do próprio documento, tá? E se eu quiser, eu também, voltando aqui no próprio Teams, eu consigo abrir aqui pelo meu aplicativo que está instalado no meu computador. Então, eu tenho o Word instalado na minha máquina, né? Ele vai pedir aqui só para eu poder me logar. Mas é bem dinâmica essa questão da colaboração, né? Então, aqui eu posso usar o meu próprio aplicativo instalado aqui na minha máquina. Fiz aqui o login. Tranquilamente ele vai pegar esse primeiro login aqui, já vai deixar salvo na própria máquina e aqui eu já consigo ver o documento já ativo aqui, tá? Então aqui eu já consigo ver o Douglas trabalhando aqui novamente, olha. E eu consigo até clicando aqui no próprio aplicativo do Word, ir até a localização de onde ele está trabalhando, né? Então, se a gente tivesse aqui 10 pessoas trabalhando desse documento, a gente conseguiria ver onde cada uma dessas pessoas estaria trabalhando ou editando o arquivo em tempo real, né? Então, essa questão da colaboração, né, por dentro do próprio Office, e isso a gente trazendo embarcado dentro do Teams é muito interessante porque a gente consegue manter 100% da colaboração do que a plataforma consegue oferecer. E o interessante é que aqui eu não precisei em nenhum momento clicar em salvar, não precisei em nenhum momento criar uma segunda versão desse arquivo. Então, enquanto eu estiver trabalhando nele ou o Douglas estiver editando ele, automaticamente esse arquivo ele já é versionado. Então, se você precisar fazer, por exemplo, a restauração desse arquivo numa versão anterior, né, a gente também consegue. Então, isso tudo por dentro do próprio Teams, né, ou abrindo aqui pelo Word. Então, acredito aqui que seja um trabalho bem tranquilo, né, e isso aqui pode trazer bastante produtividade para o dia a dia das equipes, né, e da empresa como um todo. Então, é isso, pessoal. A gente vai abrir agora a sessão para dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí diretamente no nosso chat, ou se caso seja necessário, a gente também vai estar disponibilizando os nossos contatos, né? Que eu vou... Aproveitando, Rafa, que você falou das dúvidas, né? Houveram algumas dúvidas aqui. A gente tem uma pergunta que foi sobre se é possível fazer automatização, né, das criações de equipes no Teams. Sim, é possível. Tá? Nós aqui na VM para a Nuvem, inclusive, temos um case com base nisso.
que nós, com a utilização de programação, né, nosso time de desenvolvimento, eles criaram uma solução que ela faz exatamente isso. Elas conseguem fazer com que as equipes sejam criadas por demanda de forma totalmente automática, com fluxos de aprovação. Então, você consegue garantir mais otimização ainda no trabalho, tá? Teve uma outra pergunta também aqui para os eventos ao vivo. Como host, vocês podem mostrar como podemos fazer para controlar câmeras e microfones. Sim, é possível fazer, tá? No Teams, atualmente, pelo modelo de evento ao vivo, você tem algumas limitações de câmera, né? A minha câmera hoje aqui, ela, um pouco antes da gente começar, ela deu uma bugada, eu tenho que verificar o que aconteceu, eu não consegui transmitir a minha, né? Mas vocês viram que o Rafa estava transmitindo a câmera dele, e é possível você sim modificar, mas ela tem algumas pequenas limitações, tá? Tem algumas coisas, alguns recursos que estão em desenvolvimento, que são para permitir que várias pessoas usem câmeras ao mesmo tempo. Atualmente você tem que ficar fazendo uma mudança, né, entre as câmeras de quem está falando no evento ao vivo, mas não no evento ao vivo do Microsoft Teams, mas utilizando os recursos de evento ao vivo de broadcasting também na Microsoft por dentro do Azure, que é um recurso novo que chegou, e também pelo Microsoft Stream. Obrigado, Rafa. Você também consegue utilizar codecs para várias câmeras e definir várias imagens diferentes, enfim, é sim possível, tá? Muita coisa você vai precisar, claro, fazer uma configuração um pouco mais complexa, mas é possível você utilizar, sim, várias câmeras para fazer essa apresentação. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Lembrando que o Rafa já colocou aí o nosso contato, então, se houver alguma outra pergunta adicional, fiquem à vontade, entrem em contato com a empresa e nós vamos melhor atendê-lo, né, para poder tentar tirar suas dúvidas, demonstrar, enfim, tentar auxiliar você nessa jornada, né, para um hub de trabalho colaborativo. Rafa, você tem mais alguma coisa para complementar? Não, acredito que tenha sido bem produtivo aí para todos. Acho que a gente conseguiu trazer todos os pontos que a gente havia pensado, né, para esse webinar aqui. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante, né, e importante nesses tempos de, principalmente, de trabalho remoto, né, e acredito que os nossos clientes vão conseguir usar também todo o potencial da ferramenta, né, em relação a todo esse cenário de pandemia, né, enfim, a todo o contexto que a gente está incluso atualmente, né. Maravilha. Então, obrigado, pessoal, pela participação. Uma ótima tarde aí e até a próxima. Muito obrigado, Obrigado, Rafa. pessoal. Obrigado, Douglas. Um abração. Tchau, tchau.